Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, dia de mais um vídeo de análise, hoje com um gênero que eu não costumo muito jogar, né, e não costumo trazer aqui pro canal, que é o gênero corrida. Hoje com ele, Forza Horizon 3. Hoje iremos conferir finalmente a análise dele e sabe como é, né? Vídeo de análise é longo, bem explicativo. Aproveita esse tempo que o vídeo tá aberto, se inscreve aí no canal já, né? Caso você queira assistir outra hora ou então para você não perder mais conteúdos como esse. Só lembrando também, recentemente eu criei uma page lá no alvanista.com, onde lá eu poderei postar análise escrita, poderei compartilhar para vocês como tá o meu progresso em tal game, que games eu tenho, quais eu joguei, quais são os meus favoritos, né? Tudo isso e muito mais. Então é interessante vocês entrarem lá também. Se você não conhece o site, segue a gente lá que vai ser bem legal. Lembrando que Forza Horizon 3 também vai estar lá em forma de análise escrita. Tudo vai estar aqui na descrição ou então lá no banner do canal. É só vocês irem lá conferir que é show. Então vamos parar de enrolação e vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Então bora! Forza Horizon 3 é um game de corrida desenvolvido pela Playgrounds Games e distribuído pela Microsoft, lançado no ano de 2016 para Xbox One e Windows 10, se tratando então de um exclusivo da Microsoft. E como é o enredo do game? Bom, já para início de conversa eu tenho que dizer para todos vocês que o mais importante nesse game, mais uma vez, assim como outros que a gente já analisou aqui, né, não está necessariamente na história, mas sim na jogabilidade, nos gráficos e etc. Quando começamos o game, é nos apresentado uma cutscene que provavelmente vocês viram aí inicialmente, que servirá como base para introduzir o nosso personagem à história, para ele ter ali um motivo para estar correndo no game, né? E claro, eu não poderia deixar de falar que é mais para mostrar os belos gráficos de Forza Horizon 3 também, cara, que, mano, logo na primeira jogada que você dá no game, você já fica impressionado, fica de boca aberta com quão bonito os gráficos estão. O game ele vai se passar na Austrália e já começa frenético, né? Porque logo de cara você já é botado numa corrida com um carro aí super rápido num cenário enorme. E uma das coisas mais legais que o game tem agora, só lembrando que essa é a primeira vez que Forza usa isso, é a personalização de personagens. Ou seja, no game você pode escolher como seria o seu visual, como seria o visual do seu personagem, né? Podendo escolher entre homens e mulheres de diferentes regiões, né? E o legal também é que quando você cria esse personagem, seja homem ou mulher, ele será realmente mostrado no game, diferente de outros games de corrida onde você tem um personagem, porém ele não aparece ou então aparece poucas vezes, né? E claro, aqui também é possível pôr um nome no seu personagem ou então um apelido, personalizar placas e etc. Bom, falando em questão de história, muitas vezes quando eu faço uma análise, eu procuro muito pouco falar dela, né? Eu simplesmente dou uma sinopse para vocês somente terem uma noção básica daquilo que se passa no game. Porém, nesse game eu não fiz isso. Basicamente tudo que eu falei aqui em questão de história é o que vai acontecer no game. E é aquilo que eu tinha falado, né? Tanto que na minha análise de The Crew eu disse a mesma coisa.
O game, ele simplesmente só dá um motivo pro seu personagem tá correndo e só, velho. Mas é aquilo que eu disse anteriormente também. Tem games que sinceramente não importa a história. Eu particularmente adoro uma boa história, pra mim faz parte fundamental de qualquer game, mas tem que saber ser crítico também, cara. E a história desse game, apesar de pouca, ela consegue ter o desempenho desejável. Ela tava ali por um motivo e consegue cumprir muito bem essa tarefa. Agora falando a minha opinião, cara, sobre o modo história do game. Sério, faz muito tempo que eu não vejo um game de corrida me prender na história. Eu lembro como se fosse hoje, cara, a última vez que eu senti isso, que foi com Need for Speed Most Wanted, lá de 2005, sabe? A raiva que eu sentia dos vilões, a empolgação, era algo assim muito diferente. Eu gostava muito, até hoje eu considero ele o melhor game de corrida em questão de história, mas enfim, Need for Speed não vem ao caso aqui, né? No geral, eu acho que a melhor nota para a história desse game, Forza Horizon 3, é 7,5. Em questão de jogabilidade, é exatamente aqui que Forza Horizon 3 brilha, assim como ele brilha nos gráficos e no áudio também, que eu vou falar mais pra frente. Bom, basicamente falando, a jogabilidade do game funciona de uma maneira interessante. Eu gosto do jeito como Forza tem desenvolvido sua jogabilidade ao decorrer dos anos, né? Eu lembro como se fosse hoje, cara, lá dos primeiros Forzas, onde puxava mais um lado simulador, né? E tinha aquela jogabilidade mais dura. E hoje em dia, cara, Forza Horizon 3 ele ganhou algo bem mais tranquilo de se entender em questão de jogabilidade. Eu lembro que antigamente, se você gostasse de Forza, provavelmente você vinha migrando de um game para o outro, ou seja, ele muito raramente ganhava público, justamente pela sua jogabilidade mais complicada. E aqui isso está mais acessível para você, por exemplo, que é um novato. E claro, para os experientes também, ele tá bem mais, como eu posso dizer, democrático, né? E o game continua com algo que já vem lá dos games anteriores, né? Que é a mudança de tempo, ou seja, muitas vezes as corridas vão se passar o dia, porém o tempo ele vai passando, e conforme você vai correndo, a noite vai caindo, começa a chover, acontece outras diversas mudanças, né? E o interessante nisso tudo é ver como os carros reagem a esse tipo de mudança, principalmente em relação à chuva, né, que afeta bastante na nossa jogabilidade. E bom, no geral, basicamente o seu objetivo no game é conseguir o máximo de fãs possíveis para o festival Horizon. Esses fãs serão adquiridos quanto mais você corre, completa objetivos e etc, né? E sem dúvidas, o mais divertido em qualquer game de corrida são os drifts, que aqui no nosso mapa ele ganha pontos específicos que são chamados de zona de drift, né? Que consistem basicamente em você deslizar com o seu carro para ganhar pontos. Todo mundo sabe como funciona um drift, né? E esses fãs, eu acho interessante falar, né? Eles servem como se fossem XP no game. Então, quanto mais você ter fãs no seu festival, maior vai ser seu nível, maior será seu festival. E esses pontos, conforme você vai adquirindo XP, devem ser evoluídos, cara, para que assim você possa liberar mais eventos. Se você não investe nas coisas, por exemplo, no seu festival, você não consegue participar de mais corridas. E bom, é basicamente aqui que tudo começa a ficar estranho. O motivo para isso, eu tenho falado isso de diversas maneiras em diferentes games, né? Está principalmente ligado a criação de personagem. Eu particularmente falando, não gosto que um game coloque eu, entre aspas, na história do game, porque você ser colocado na história do game, principalmente em Forza Horizon 3, onde você é o dono de basicamente tudo, né, do festival inteiro, é muito ruim, porque você não consegue entender
bem a história. O seu personagem ele não tem personalidade, ele é chato, faz poucas ações e etc. E isso não somente em Forza, tá? Diversos games que tem criação de personagem, eles são assim. Um ou outro game, realmente, esse sistema ele funciona, principalmente nos RPGs e etc. Então fica algo muito estranho, porque se você que é você no game é dono de todo o festival, como você não sabe qual é seu objetivo que tá rolando no game, né? Porque de fato você só sabe o que tem que fazer quando você vai no objetivo, quando chega no ponto específico, né? Então é algo bem confuso de se entender. Eu, sinceramente, isso não entra na minha cabeça. Eu realmente não gosto de criação de personagens, acho muito ruim. A mesma coisa eu falei lá no Dragon Ball Xenoverse, né? Quando eu joguei Dragon Ball Xenoverse 1 e 2, então é algo que eu realmente não curto. Chegando nesse objetivo, né, você tem 3 tipos de game: exibição, rivais e campeonato. O modo exibição é como se fosse a corrida personalizada, onde você poderá fazer o tipo de corrida da maneira que bem entende, né, escolhendo tempo, hora, volta. Pode compartilhar esses eventos com os amigos ou então com outros jogadores. Caso você não queira fazer isso, né, não queira fazer um mapa, não queira editar um mapa, é bem mais fácil você ir jogar a corrida que são feitas pelos desenvolvedores ou então as que foram feitas por jogadores online, né? E isso de fato é algo muito divertido de se fazer. Eu joguei o game no PC com o controle do Xbox One S, porém nessa parte eu não aguentei, cara. Eu tive que mudar para o mouse e teclado porque de fato é algo que é bem chato de se fazer. Você tem que navegar por 3 menus diferentes. Realmente é muita coisa, fora que, na minha opinião, isso tira o foco da campanha principal. Eu acho que isso seria mais interessante, seria bem mais proveitoso se fosse um extra, por exemplo, que estaria disponível somente depois de terminar a campanha principal. Claro, isso falando em uma visão de jogador velho, tá? Eu joguei diversos Forzas e realmente a gente não tinha isso antes. Talvez um jogador mais novo, mais novato, né, não tenha tanto problema assim se acostumar com esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho que seja um ponto negativo, porém também é um ponto positivo, é o número de eventos ou missões secundárias, que é absurdamente grande. E isso mais uma vez entra naquela questão já citada anteriormente, que é atrapalhar o seu progresso no game principal. Ou seja, você tá lá jogando e acaba se distraindo com outras missões secundárias que não acrescentam basicamente nada ao progresso do game. E isso muitas vezes acaba atrasando, você acaba perdendo o foco na campanha principal, e isso sinceramente para mim, na minha visão, não é algo interessante de se fazer. Uma das grandes novidades que o game traz na questão da jogabilidade é o crossplay entre plataformas, né? Onde é possível jogar co-op com até 3 pessoas que podem estar jogando no PC ou então no Xbox One. Só lembrando que PC, pessoal, entre aspas, é o Windows 10, tá? Porque o game ele é um exclusivo para o Windows 10. Lembrando que eu joguei o game inteiro, todo no PC, e o desempenho do game no PC está, como eu posso dizer, relativamente bom, né? Até então, porque a Windows Store tem sempre essa má fama, né, dos games ser mal otimizado, de ser ruim, etc. E eu tenho que dizer pra vocês que tava bom, cara, realmente tava muito bom. Só de vez em quando, uma vez ou outra, né, eu sofri alguns problemas, mas com o tempo é possível que esses problemas sejam solucionados. No geral, a jogabilidade do game, em minha opinião, é o melhor Forza Horizon até agora, cara. Ele tá bem acessível a todos, bem fácil de entender, apesar de tudo aquilo que eu disse aqui em pontos negativos dele. Ele sim, é um game que tem potencial, é muito divertido e com certeza uma nota 8,5 para a jogabilidade é mais do que justa, né? Em questão gráfica, graficamente falando, Forza Horizon 3 está absurdamente lindo, possui um mapa gigantesco e que certamente é 1000 vezes maior a Forza Horizon 2, estando mais detalhado, com muito mais elementos ao mapa, e isso é muito legal de ver, né? Um mapa mais rico em detalhes, e os caras
estão de parabéns, porque de fato fizeram um belíssimo trabalho. Uma das coisas que mais me surpreendeu na questão gráfica foi a quantidade de elementos variados. Diferente de basicamente qualquer game atual, Forza Horizon 3 basicamente não repete em nada em questão visual. Tudo nele te marca de uma maneira sem igual. Além disso, o mapa ele é mundo aberto, entre aspas, né? E permite que você vá a certas áreas específicas, explore o game, né? Permitindo que você fuja mais desse lado da corrida e entre mais no lado exploração, né? E de fato ele te dá recursos para isso, como buscar carros abandonados, que não é algo novo na série, que já está virando marca, né, no caso, e é muito legal. E isso é legal não somente em questão gráfica, mas também na questão da diversão, porque realmente é muito divertido você sair por aí explorando, catando os carros abandonados, é realmente muito legal. Outro recurso muito legal, cara, é o modo drone, onde nele você poderá olhar o mapa livremente, né, como todo, enquanto tiver no controle do drone, no caso. E isso é obviamente bastante útil para quem quiser conhecer o mapa e etc. Outro ponto nos gráficos que não é novidade, que é lindo, é a modelagem dos carros, que aqui em Forza Horizon 3 consegue surpreender ainda mais, porque nele não somente se mantém um ótimo nível gráfico que tem nos Forzas anteriores, como também faz melhor, cara, trazendo veículos mais detalhados, e o game mais uma vez ele te dá recursos para que você possa aproveitar isso, né, que é o Forza Vista, onde é possível abrir o capô, ver detalhes do design, peças e muito mais. E uma das grandes novidades é a customização de veículos, né, que tem uma variedade bem grande, não somente para os carros mais modernos, como também para os mais antigos. E como dito anteriormente, eu não tive problemas em questão de desempenho, porém eu tive alguns, e grande parte deles principalmente por conta do quão bonito os gráficos de Forza são, né? Então isso é meio que consequência pelo mapa ser monstruoso, e por isso eu tive umas quedas leves de frames, mas nada muito brusco, sabe? Mas, claro, isso não significa que o game tem que tirar uma nota baixa em questão gráfica. Então, sem dúvidas, ele merece com certeza 9,5 na questão gráfica. Em questão de áudio, eu acredito que a parte sonora do game tá meio a meio com os gráficos. São a segunda melhor coisa que tem no game. As trilhas sonoras são realmente muito boas, muito caprichadas e tem um impacto até mesmo na história. Afinal, você deve contratar as rádios à medida que seu festival vai crescendo. Mas o que torna a trilha sonora perfeita, cara, mesmo, é o fato de você poder personalizar a sua própria playlist, né? Ou seja, velho, é perfeito. Você pode botar ali sua música favorita no game, o que já torna as coisas muito boas, né? Eu poderia já dar um 10 nessa questão de áudio, justamente porque ele faz isso. Eu acho que chega até a ser apelativo, né? Você poder botar a sua música favorita no game, pô. Sacanagem, hein? O som dos motores, os efeitos sonoros gerais são muito bons também. Eu acho que a única parte do áudio que realmente peca é a dublagem. A dublagem em português, ela deixa muito a desejar. Não chega a ser ruim, tá? Obviamente eu não sou nenhum diretor de dublagem para ficar falando esse tipo de coisa, por isso eu fico um pouco com receio de falar de dublagem, né? Mas eu não tenho o costume de jogar os games dublado, né, em português, nem jogar legendado em português. Eu prefiro 1000 vezes jogar em inglês, afinal eu sou um estudante de inglês. Então, fazendo essas duas comparações, as duas têm sim seus altos e baixos, tanto em inglês quanto a português. Porém, eu acho que a interpretação do inglês, cara, ela ficou 1000 vezes melhor do que a do Brasil. Parece que teve uma falta de atenção nisso, né? Uma falta de atenção nos detalhes, uma falta de atenção no capricho. De uma forma geral, a parte do áudio do game é boa. E é aquilo que eu digo, né? Pra quem lá nos anos 90 jogava games em japonês sem entender porra nenhuma, cara, é um ganho enorme. Mas seria muito mais interessante se o trabalho tivesse sido um pouco mais caprichado. No geral, minha nota para o áudio, sem dúvidas, é 8,5.
Bom pessoal, somando tudo chegamos ao número 34, dividindo então por 4 chegamos à nota de 8,5 para o game. Forza Horizon 3 é um game muito bom, certamente entrou na minha lista de games favoritos de corrida, com certeza é o melhor game de corrida do ano. A maneira como ele consegue manter os elementos dos games anteriores e consegue inovar, trazendo um conteúdo, como dito anteriormente, democrático, é realmente algo que impressiona. Eu fiquei um pouco atrás quando conta a história, né? Mas infelizmente nenhum game depende somente de história, porque o que ele não tem em história, velho, ele tem em gráficos, tem em som, tem em jogabilidade e, claro, muita diversão. Por isso, é um game que está aí mais do que recomendado por mim. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Essa semana foi trabalhosa, né? Eu lancei muitos outros vídeos além de Forza. E esse vídeo especialmente, cara, deu muito trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado dele. Passa aí pro seu amigo, passa para todo mundo aí que você conhece para poder divulgar o nosso trabalho. Então foi isso. Se você gostou e quer receber mais conteúdos como esse, se inscrevam, cara, aqui embaixo para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E também não esquece de comentar, pessoal, aqui embaixo, que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço a todos e falou!